Vou passando pela prova dando glória a Deus. Quantas vezes nós cantamos já essa música, na verdade? Agora, será que todas as vezes que a gente passa pela prova realmente a gente passa dando glória a Deus? Passar pela prova não é algo bom, não é agradável. Nós estudamos na escola, por exemplo, passamos por muitos momentos de estudar e aprender, aí falar, vamos passar por uma prova. A professora fala, vamos fazer a prova. Quando você vai fazer a prova, no dia dá uma tremedeira, sempre dá aquela tremidinha, aquela ansiedade, na verdade. E a prova, durante a vida, é a mesma coisa. Só que é claro, né, comparado com a escola, é muito mais forte na situação. Mas o que nós precisamos compreender é que o cristão, né, aquele que conhece a palavra de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, ela dá estratégias para nós, né? Ela deixa várias situações em que a gente pode entender e quando passar por alguma dificuldade sempre haverá uma resposta. A primeira lição que eu gostaria de dizer, passar aqui junto com você, que eu também aprendi e preciso colocar em prática, está lá em Deuteronômio, capítulo 31, o verso 6, que diz assim, ó: Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, né, nessa lição é que eu devo fortalecer a minha fé, mesmo antes que venha a prova. Por exemplo, para fazer a prova na escola, você tem que estudar, você tem que ter um preparo. E na vida, nós também sabemos que mais cedo ou mais tarde vamos passar por alguma dificuldade. E nesse momento, se você, aqueles que se prepararam, que fortaleceram a sua fé, que creram nessa palavra, que fala que Deus não vos deixará e não vos desamparará. Ele fala: esforçai-vos, anima, tem que ter ânimo. Não é fácil, mas tem que ter. Você tem que lembrar daquilo que é de Deus, né? Lembra de Hebreus, capítulo 11, que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que eu espero. Então, eu não preciso ver para acreditar. Eu preciso lembrar que existe um Deus maravilhoso que eu sirvo e que, se eu lembrar dos milagres, não apenas que estão escritos, mas daqueles que eu já vivi, eu vou entender que tem um Deus que está comigo, né? Eu vou compreender essa verdade. É isso, para a gente se animar e lembrar, né, daquilo que nem está escrito também na palavra de Deus. Está escrito: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, quando estamos passando no meio da prova, lembre-se daquilo que te dá esperança. O que te dá esperança são as vitórias que Deus já te deu em outras lutas que você já passou. Tá bom? Então, primeira lição importante: se fortaleça antes que venha a prova, a dificuldade. Você esteja forte, fortaleça a sua fé, conhecimento bíblico, oração. O Senhor habita no meio dos louvores. Aí eu te digo, tanto na igreja como em casa, louve o Senhor, busque estar louvando a Deus, que o Senhor está no meio dos louvores. Segunda lição também muito importante: lembre-se do que em Cristo você também é mais do que vencedor. Em Cristo, você está ligado a Cristo, você tem buscado adorar a Deus, você tem buscado servi-lo com fidelidade. Olha, com certeza você é uma pessoa que é mais do que vencedora. Paulo deixou escrito, vamos ler? Está lá em Romanos, capítulo 8, verso 37, diz assim, ó: Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Ele nos amou, ele foi até a cruz, ele passou por tudo aquilo que ele passou, venceu a morte, ressuscitou e prometeu que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Por isso, nós precisamos lembrar, no meio da prova, às vezes, quando já está lá no meio, é a parte mais difícil, mas nós devemos lembrar de que Jesus prometeu para nós. E Paulo deixou aqui registrado: nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, se ele já nos deu a vitória na cruz, por que a gente não vai crer e ter uma esperança de que a nossa vitória já está decretada diante dessa prova? Não é verdade? O terceiro e último ponto, muito importante também, diz assim, olha: quando você for aprovado, será bem-aventurado. O bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, é algo além da felicidade, algo sobrenatural. Então, nós precisamos lembrar que bem-aventurados é muito além de ser feliz. E se eu quero ser bem-aventurado, eu vou passar pela prova, dando glória a Deus, na verdade. Vamos lá, em Tiago, capítulo 1, verso 12, que diz assim, ó: bem-aventurado é a pessoa que sofre aprovação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. De novo, aos que o amam. Volto a dizer, aquele que nos ama e nós o amamos. Então existe aí um relacionamento, não é para qualquer pessoa não.
existe um relacionamento. Então, quem é o bem-aventurado? Quem é a pessoa mais do que feliz? A pessoa que, quando sofre aprovação, quando está no momento de dificuldade, ela é em seguida aprovada. Ela passa pela prova e dá glória a Deus. Ela passa pela prova e depois glorifica o Senhor no meio da prova. Não vou falar para você que eu nunca errei, não teve provas que eu não, talvez fiquei fraco, entristeci, mas nós precisamos estar forte. É como, por exemplo, a nossa imunidade. Se você está fraco a imunidade, quando vem um resfriado, você cai, você fica até de cama e tudo mais. Mas se a sua imunidade está fortalecida, se antes de aparecer o vírus aí da gripe, você fortaleceu a sua imunidade, quando vier o resfriado, você vai ter alguns sintomas, mas você vai passar de boa, tranquilo, porque a imunidade está forte. A nossa fé não é diferente. Nós precisamos fortalecer a fé para quando passar pela prova, será aprovado. E aí sim poder cantar com toda a convicção, vou passando pela prova, dando glória a Deus.